Fala, gente! O Sport saiu no prejuízo mais uma vez no Campeonato Brasileiro. Derrota para o Vasco da Gama em São Januário por 3-1, com outro erro de arbitragem. O Sport está empilhando erros de arbitragem neste começo de Campeonato Brasileiro. No empate com o São Paulo, teve um pênalti marcado para o São Paulo. Para a sorte da arbitragem e do Sport, o Caleri acabou jogando para fora. Contra o Palmeiras, o árbitro marcou um pênalti no finzinho do jogo, que resultou no gol da vitória do time paulista, e dessa vez o segundo gol do Vasco foi irregular. Vamos falar sobre isso aqui e analisar essa partida do Sport contra o Vasco da Gama lá em São Januário. Antes, aquele convite esperto para você se inscrever no canal, no Rembrandt TV, para você deixar o seu like e o joinha, para confirmar que você curtiu, que você gostou do conteúdo. Você também ativa o sininho, tá bom? Para receber a notificação sempre que tiver um conteúdo aqui no canal. E claro, você comenta, você compartilha e aproveita para acompanhar, para assistir aos episódios do Rembrandtcast, que é o podcast das melhores histórias. Tem muita história legal, já são mais de 30 episódios à sua disposição. Bom, gente, 3-1 foi o resultado do jogo. O Sport jogou bem, até chamou a atenção, né, das transmissões nacionais, todo mundo elogiando o bom comportamento do Sport, a estrutura do Sport, o jeito que o Sport encarou o Vasco da Gama dentro de São Januário, um time organizado, um time com mais posse de bola, um time que teve mais finalizações no gol, mas não foi eficiente, né? O Vasco da Gama, mesmo jogando menos que o Sport, saiu comemorando uma vitória pelo placar de 3-1. Um bom começo de jogo do Sport, mas sem aquela efetividade. O time tem apenas 2 gols no campeonato. Foi um gol marcado na derrota para o Palmeiras, 2-1 na Ilha do Retiro, e esse gol contra o Vasco da Gama, um gol contra do Hugo Moura. Mas vamos lá. O jogo, o Sport foi bem no primeiro tempo. Na maior parte do jogo, o Sport foi quem comandou as ações, foi quem teve o controle, foi quem distribuiu as cartas. Mas aquela história, né? Tem que ir para o gol, tem que chutar, tem que tentar fazer o gol. O Sport não está conseguindo, não está sendo efetivo naquele último terço, né? Naquela parte final do campo, no ataque. Efetivamente está faltando isso para o Sport. Aí o Sport sofre o primeiro gol, o gol marcado pelo Verratti. Ele conseguiu lá, bem posicionado na pequena área, né? Uma bola que saiu chuveirada de um lado, depois cruzada do outro. Ela passeou ali na área do Sport, até que Coutinho de cabeça ajeitou e Verratti mandou a bola para o gol. Fez 1-0. No lance do segundo gol, o Verratti comete falta no zagueiro do Sport. Ele chega com o braço, atinge o rosto, com a mão mesmo, né? Atinge o rosto do zagueiro do Sport. O Wilton confirma o gol, mas aí vem a recomendação do árbitro de vídeo, o Caio Max, para que ele reveja o lance. E aí o Wilton vai lá, aceita a recomendação, olha, vê alguns ângulos, né, alguns detalhes da jogada e mesmo assim ele confirma o segundo gol do Vasco da Gama. Ao final do primeiro tempo o Sport reclamou muito, alguns jogadores foram reclamar com o Wilton Pereira Sampaio, mas de nada adiantou. A volta para o segundo tempo, o Sport voltou melhor, como iniciou o jogo, iniciou também o segundo tempo melhor que o Vasco da Gama, jogando dentro do campo de defesa do Vasco da Gama. Saiu o gol de cabeça, o gol contra do Hugo Moura, depois de uma cobrança de escanteio do Sérgio Oliveira, mas a reação do Sport parou por aí. Até ali, por volta dos 20 minutos, o Sport era melhor em campo, falando do segundo tempo, mas aí o Lucas Lima cansou, pediu para sair. Só tem essa explicação, né? Ou saiu por cansaço ou porque sentiu algum problema muscular. Porque se não fosse isso, teria sido um erro do Pepa. Mas a informação é que o Lucas Lima pediu para sair, já estava cansado, desgastado fisicamente. E aí as modificações, elas não ajudaram o Sport, as mudanças não fizeram com que o time mantivesse o nível de jogo, né, a organização. Aí partiu, né, naquela coisa do jeito que dá. Vamos tentar resolver aqui, tentar diminuir o prejuízo, mas o Sport não conseguiu. E o Vasco da Gama se posicionou para o contra-ataque e conseguiu, num dos lances, uma bola do Payet, uma bola bonita do francês Payet, para a velocidade do Ryan, que deixou o Hereda comendo poeira, né? Ele é mais rápido que o lateral do Sport, e aí saiu na cara do gol, bateu na saída do Kaique França e fez o terceiro gol do Vasco. Então, o Sport teve dificuldade no jogo, não foi efetivo, não conseguiu fazer a rede balançar, a não ser com um gol contra marcado pelo Hugo Moura, como destacamos, mas o Sport está
está empilhando aí prejuízo com a arbitragem no campeonato. O jogo contra o São Paulo, repito, né, o pênalti marcado logo no comecinho que o Caleri perdeu, depois o pênalti para o Palmeiras e dessa vez agora foi uma falta que o árbitro não marcou, não entendeu que houve falta no lance do Verratti em cima do Lucas Cunha, do zagueiro do Sport. Lucas Cunha jogou porque o Chico acabou sendo deslocado para a lateral esquerda, o Sport não tinha Dalbert, não tinha Igor Cariús, e aí precisou fazer a improvisação. E depois até o Lucas Cunha foi substituído, o técnico deixou o time mais ofensivo, trazendo o Chico para a defesa, né, para a sua posição de origem, deixando o Barleta ali como ala, botou Romarinho, botou Leni Lobato, fez as alterações. Lembrando que o Pablo foi substituído ainda no primeiro tempo, sentiu um problema muscular na virilha, não aguentou o primeiro tempo todo, ali por volta dos 39, 40, ele foi substituído pelo Arthur Souza, que pouco teve oportunidade, né? Pouco participou dos lances ofensivos do Sport. Mas é isso, foi mais uma derrota, aí o Sport segue na parte de baixo da tabela, está em penúltimo lugar, apenas 1 ponto conquistado em 3 rodadas. E quarta-feira recebe na Ilha do Retiro o Bragantino que ganhou do Botafogo neste sábado também, jogou neste sábado e conseguiu uma vitória importante sobre o atual campeão brasileiro por 1-0, chega com aquela moral aqui de quem venceu o campeão brasileiro. Mas o Sport joga em casa, né? Certamente vai ter o apoio da torcida e a torcida que espera que não haja mais um problema de arbitragem, mais um árbitro atrapalhando a caminhada do Sport, que vai ter que mesmo se focar, né, se concentrar nessa briga pela permanência na primeira divisão, porque o começo está difícil, além desses erros de arbitragem, né? O Sport também não está conseguindo ser efetivo, não está conseguindo ser um time que bota a bola para a rede, 2 gols apenas em 3 jogos, com derrota para o Palmeiras e agora derrota para o Vasco da Gama. Tem muito campeonato? Ainda tem 35 rodadas pela frente, mas um começo ruim pode comprometer aí a sequência do time no campeonato brasileiro. O torcedor fica esperto, vai apoiar mais uma vez, certamente, o time jogando na Ilha do Retiro, mas a sequência é dura. A gente tinha falado sobre isso, né, desde quando a CBF publicou as primeiras rodadas do campeonato, São Paulo fora, Palmeiras em casa, aí o Vasco da Gama fora, e vem com o Bragantino em casa, depois tem Corinthians fora, tem Fortaleza, enfim. Não tem respiro, não tem moleza, né? É claro que tem time, tem adversário que o Sport tem que dizer assim, não, quem manda sou eu sou o favorito, eu que vou dar as ordens aqui, no caso, o jogo de quarta-feira contra o Bragantino, com todo respeito aí ao Bragantino, mas o Sport tem que mostrar imposição, mostrar que é o dono do jogo, quem vai dar as cartas, quem vai tomar a iniciativa para tentar aí essa primeira vitória no Campeonato Brasileiro, porque senão vai adiando, vai protelando e aí as coisas vão se complicando cada vez mais. Fazer a parte dele é fundamental e, claro, ficar na expectativa de não ter mais um prejuízo por causa da arbitragem. A arbitragem não está ali nem para ajudar, nem para prejudicar. Ela tem que apitar o correto, a regra. E aí, quem for o melhor no jogo é quem tem que sair com a vitória, quem tem que comemorar. Mas não com um lance de arbitragem acabar determinando o resultado de um jogo. É isso, minha gente. Um forte abraço para você, aproveite aí uma ótima semana e a qualquer momento a gente volta aqui com mais destaques esportivos. E não esqueça também de acompanhar aí e conferir os episódios do Rembrandtcast, o podcast das melhores histórias. Se inscreve aqui no canal, hein? Não deixa de se inscrever, de ativar o sininho, de deixar o seu like, né, o joinha, de que gostou aqui, que o conteúdo é relevante para muito mais pessoas assistirem aos nossos conteúdos, tá bom? Comenta, compartilha e um abraço forte para todos vocês.